Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para esse encontro de muita alegria, de muito prazer. E é o nosso último estudo desta semana. Como temos feito todas as semanas, de segunda a quinta-feira, estamos aqui presentes, trazendo as reflexões dessas obras que escolhemos por estudar. Assim, estamos nós fazendo o melhor por nós mesmos e com certeza o melhor para aqueles que conosco partilham da vida. Estamos vendo aqui os companheiros, a Vera, a Tânia, a Terezinha. Nós estamos vendo muita gente aqui no pequenininho. Deixa eu ver se me aparece aqui já na tela maior do computador, que assim nós podemos ter uma visão melhorada de todos os fatos. Parece que hoje sim estamos aqui e já temos ali 12 comentários de companheiros participando conosco, e isso para nós sim é sempre, como eu costumo dizer, um motivo de alegria. Então vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que nos amparam a cada encontro, que nos amparam em cada noite de reflexão, e por conta disso nós vamos conseguindo edificar em nós mesmos algo melhor. Vamos ao nosso boa noite ao André Luiz, a Cláudia, a Terezinha, a Fátima, vamos ver Edith, Regina, todos já estão aqui apostos. Gente, isso é muito bom. Muito bom. Tânia, Márcia assiste, Marquinhos, Regiane. A gente fica feliz, porque é como se nós estivéssemos iniciando a nossa noite de estudos no centro. A Valéria, Michele, Maria Cláudia, Célia, uma alegria. Então estamos juntos para fazermos as nossas reflexões. Meus amigos, nós estamos nesta noite estudando a obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 10. Esse capítulo tem como título O Perdão. E nós já tínhamos feito na semana anterior algumas reflexões dentro desse capítulo. Inclusive, nós estamos vendo o momento em que alguns dos discípulos de Jesus reclamavam da equipe, reclamavam uns dos outros, ou por conta do entendimento que tinham sobre aquilo que Jesus falava, ou por conta da tarefa que deveriam executar. Enfim, não tinha uma homogeneidade de entendimento, de comportamento dessas pessoas. Assim, nós vemos, paramos no momento em que Felipe, um dos apóstolos de Jesus, Felipe, ele vai falar com Jesus. E ele vai reclamar, dizendo: Senhor, alguns companheiros se revelaram insuportáveis. Imagine, eles ali, e ele vai dizer para Jesus que não dava para aguentar, que tinha alguns que, por favor, me esqueça, porque estavam mesmo insuportáveis na convivência. Outros acusavam a Felipe de brigão, de desordeiro, aquelas acusações e aquelas avaliações que nós fazemos das pessoas, e de repente estamos lá rotulando, colocamos o crachazinho: esse é brigão, esse desentende, esse complica as coisas, e nós vamos rotulando as pessoas assim, sem lembrar que também somos rotulados por elas. E ele reclamava disso, e ainda dizia mais, que ele era alguns diziam que ele era um mau entendedor dos ensinos de Jesus, que ele não estava conseguindo entender não, que ele estava com dificuldade de compreender qual era a proposta do Cristo, e por isso ele ainda tinha aquele comportamento mais diferenciado. E ele dizia: se os próprios irmãos apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? O Evangelho do Reino, pregar a boa nova do reino, falar do reino de Deus, do bem, da paz, da alegria, da saúde, da harmonia, do amor, porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho do amor. Então, trazer a novidade do amor para aqueles corações, do viver em estado de amorosidade com as outras criaturas. E ele diz assim:
Se nós, aqui a panelinha que está junto do Senhor, ainda tem conflito, como vai ser o futuro dessa missão que nós estamos iniciando agora, se não chegamos a entendimentos? E aí, Jesus diz a ele: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Ou seja, o futuro do amor na terra, o futuro do bem na terra, o futuro da mensagem do Cristo na terra, cada cristão, porque é o discípulo do Cristo, deverá questionar a si mesmo. Eu estou contribuindo ou não? Eu estou complicando a história ou não? Eu estou fazendo exatamente o que deveria fazer? Então o futuro depende de nós. O futuro depende do hoje. Depende de como estamos nos comportando e o que estamos fazendo hoje. A resultante é o futuro das nossas ações. Por isso que Jesus diz a ele: essas perguntas, isso que você está me dizendo a respeito de como será o futuro do Evangelho, cada discípulo deve fazer a si mesmo. Vamos lá ainda, boa noite a Marli, ao Carlinho, Júlio César, Alessandra, e vamos juntos, seguindo, Gilda também participando conosco. A gente está com saudade das presenças, mas temos que nos aguentar a si mesmo, né? A Cristina chegando aqui também. Bem, gente, então Jesus ainda engata uma segunda fala, um segundo questionamento a Filipe. Você está me perguntando e eu digo que o futuro depende de você. E aí ele vai assim: com respeito à comunidade, ou seja, ao grupo, aos tarefeiros, aqueles que iriam dar conta da tarefa, com respeito a isso, e ele vem com uma questão: já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito? Porque só quando todos os elementos de um grupo abraçam uma mesma ideia e passam a trabalhar dentro de uma mesma causa, com o mesmo foco, é que esse grupo se torna forte o suficiente para executar uma grande obra. E é isso que Jesus dizia: você está reclamando dos outros, mas você já edificou esse reino de Deus no íntimo do teu espírito? Quer dizer, você está desenvolvendo, sim, esse estado de empatia, esse estado de alteridade, esse estado de harmonia, de boa convivência, de caridade, fraternidade. Isso em você já está vivo? Era o que Jesus perguntava a ele. Porque a comunidade será resultante dos elementos. Se cada elemento for desenvolvendo esses potenciais, a comunidade será uma comunidade especial. Será o grupo que verdadeiramente estará cumprindo aquela mensagem de Jesus, levando a mensagem de Jesus adiante. Vamos lá, Fernanda, participando conosco também, Ivete. De vez em quando a gente olha ali e dá um oizinho para aqueles cujos nomes estão aparecendo. Então Jesus chamou atenção para isso, gente. Nós não temos que reclamar dos outros e nem daquilo que os outros pensem de nós ou falem de nós, porque se nós nos ocuparmos disso, não vamos dar conta da nossa tarefa. E a nossa primeira tarefa é dar conta de nós mesmos. É poder trabalhar o próprio interior, por isso que ele questiona: mas você já tem edificado dentro de si o reino de Deus? Você já tem paz dentro do coração? Paz na consciência? Você pode dormir sossegado porque a sua consciência está tranquila de estar cumprindo a lei do homem, a lei de Deus? É disso que Jesus está falando. Quando os elementos todos conseguirem, de um grupo ou uma grande maioria, consegue trabalhar consigo mesmo para então encontrar pontos de concordância com os outros elementos, que sejam mais pontos de concordância do que discordância, porque vai haver discordância. Cada um começa a pensar pelo seu próprio ângulo, claro, mas discordar não significa inimizade.
Não significa briga, separação. É uma questão de entendimento e isso nós podemos conversar, expor e vamos chegar a pontos comuns se a proposta for uma proposta comunitária, todos abraçando a mesma causa. Aí nós vamos para frente. Se não, o grupo tende a fenecer, a desaparecer na proposta e, claro, não estará cumprindo a tarefa da implantação do reino de Deus na terra. Foi isso que Jesus, e esse trecho é o que nós tínhamos deixado no ar da semana passada. Então, continuando este assunto, quando Jesus pergunta a ele: já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito, para que depois essa comunidade tenha esse reino de Deus em plenitude, né? E ele responde a Jesus: é verdade que ainda não. Caiu a ficha de Filipe. Ele estava tão ocupado em reclamar dos outros que não tinha percebido em si mesmo as falhas gritantes que ele ainda trazia. Então, em verdade, acordei, né? Em verdade que ainda não. O reino de Deus ainda não está vigente no meu espírito, no íntimo do meu espírito, no íntimo de mim mesmo. Não faz parte ainda da minha natureza. É disso que ele fala. Então Jesus continua. Podes observar que se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não tenha conquistado a divina edificação. Nossa, essa de Jesus foi demais. Porque ele diz ali a Filipe, se todos ali fossem tão perfeitos, eles não iriam, se todos estivessem tão dentro da lei de amor, com este reino dos céus, que é o reino do bem implantado na alma, eles ali não teriam qualquer crítica à adesão de um companheiro que ainda não conquistou essa edificação divina. Eles teriam para com esse companheiro mais difícil, um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de trabalho em mostrar a ele algo diferente. Continua Jesus. O que é indispensável, nunca perdermos de vista o próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. O que é indispensável para o trabalhador cristão, o trabalhador que está envolvido com essa implantação do reino de Deus na terra, do bem para todas as criaturas, em aplicar-se nos ensinos de Jesus. O que é indispensável? Nunca perdemos de vista o próprio trabalho, significando que cada um de nós tem um trabalho em particular que somará com os outros para dar o conjunto da obra pronta. Se nós ficamos de olho no trabalho que o outro está realizando, se bem feito ou mal feito, se é de acordo com o nosso gosto ou não é, nós estamos perdendo o tempo de fazer a nossa parte bem feita. Porque se fizermos a nossa parte bem feita, o outro vai ver, vai perceber isso. No entanto, a gente vê que às vezes perdemos um tempo danado analisando a vida do outro e fazendo suposições que não sabemos nem se são verdadeiras ou não. Vamos dar conta da nossa tarefa. Já que abraçamos alguma tarefa, procuremos fazer o melhor da nossa parte. Porque depois tudo mais se ajeita. Ainda vamos aqui algum boa noite que não dissemos vamos ver aqui da nossa listinha: Dirceu, Gil, a Marli Rico, a Letícia, a Nete, são os companheiros que nós temos tido o prazer de conviver nessas noites. Rosa, nós temos esse prazer muito grande e, no entanto, nem sempre conseguimos olhar a todos aqui, né? A Silvia, quando eu olho para a Silvia, já falo abraço para a Zélia, porque eu sei que a Zélia também, ela, na medida do possível, nos assiste, e nós gostamos muito dela. Agradecemos os coraçõezinhos, eu não falei Carlinhos aqui, né? Preciso lembrar de Carlinhos,
Agradecemos muito, gente. Então vejamos o que Jesus está nos orientando. Se queremos fazer parte dos trabalhadores da sua messe, da sua tarefa, o que é que ele nos orienta? É indispensável para nós algumas atitudes ou aquela de nunca perdermos de vista o próprio trabalho. Assumimos? É nossa tarefa? Vamos dar conta. Abraçamos? Então vamos dar conta. Se vamos nos intimidar, diminuir a nossa força, porque sofremos essa ou aquela crítica, ou porque algo ali naquele meio não está nos agradando, o melhor que nós fazemos é até parar com a situação para não complicar mais. Não vale desistir. Não vale. Quem já está ciente do que tem a fazer, não tem por que desistir. Não vamos agradar a todo mundo, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Quanto mais nós. Então nós sabemos que sempre vão acontecer coisas, mas o que é indispensável? Não perdemos de vista o nosso próprio trabalho. E Jesus ainda acrescenta um pouquinho mais, porque ele é muito bonzinho conosco, ele põe um pouquinho mais de peso na história, dizendo sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade do coração. E aqui vai o nosso boa noite para a Anitta, que nós não vimos faz tempo, Silvia, Didi. Gente, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. A questão do perdão não é uma questão de esqueci. Tem gente que diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. Então não fez nenhuma coisa nem outra. Porque o verdadeiro perdão não é quando a gente não esquece, eu costumo dizer, não esquecer algo que nos aconteceu e que nos feriu, que nos magoou, que de alguma forma trouxe um mal entendido para a nossa vida, isso só com amnésia. Não dá. Vamos lembrar, claro que vamos lembrar. É fato ocorrido, é registrado no nosso diário de bordo dessa encarnação. Como esquecer? Não vamos esquecer. Só não vamos ressentir. Aquilo que foi vivido naquele instante ruim do nosso existir pode e deve ser lembrado, mas não ressentido, porque naquele momento onde tudo aconteceu, nós sentimos dor no coração, angústia, aflição, sentimentos de traição, sentimentos de menosprezo. Claro, nós estamos humanos, então sentimos isso. Mas depois, quando passa, nós podemos ver a situação sem ressentir essa dor, sem ressentir, vamos lembrar do fato, essa cicatriz que eu tenho aqui foi um dia, eu precisei fazer uma cirurgia assim. Nossa, na ocasião, foi algo muito triste, eu fiquei muito aflita, nós podemos dizer isso. Mas hoje não, ó que legal, deu tudo certo, ficou a cicatriz para eu lembrar de um momento que passou. Então, essa fala de Jesus, desse perdão com verdadeira espontaneidade de coração, é não carregar no coração o sentimento ruim vivido naquele instante. Não vamos carregar. Não vai fazer bem para nós, vai nos prejudicar a saúde mental, espiritual, emocional, física, vai nos prejudicar e não vale a pena. Não vale a pena. Porque nós vamos ver que às vezes as coisas que naquele momento não nos agradamos muito, muda o rumo da história e a gente vai para outros caminhos e eu vou ficar com o candinho. Tudo é para melhorar. Não nos preocupemos isso. A Círio está dizendo, então, dá para perdoar, mas a cicatriz fica. Claro, perdoar não é ressentir, não é viver a dor. Há um fato acontecido, ponto. Esse fato, naquele instante, teve um certo significado. Hoje não tem mais.
Hoje é uma lembrança que vez ou outra poderá vir à tona por alguma conversa, por alguma fala, mas o melhor é quando nós pudermos olhar para aquela criatura que deixou aquela cicatrizinha ali registrada como um fato vivido, mas olhando com tranquilidade, com alegria, sabe, entendendo o grau de vivência daquela criatura, naquele momento em que ela procedeu assim para conosco. Da mesma forma que nós queremos, quando ofendemos alguém, quando de alguma forma fazemos alguma coisa indevida, e depois ao tomarmos ciência do fato que nós praticamos, o que nós queremos? Que o outro nos perdoe, ou seja, não considere, pois é, aquele dia eu não estava bem, eu estava cheio de problema, eu tinha dificuldade, você me desculpe. Quer dizer, o fato aconteceu, mas eu quero que o outro entenda por que eu procedi assim. O que é que me levou a isso? E quando o outro entende o que me levou a isso, a tendência é diluir aquele estado de alma dolorido que existia naquele momento. Todos nós passamos por coisas desse tipo. Então, gente, essa é a recomendação de Jesus, que nós não percamos de vista e que vamos relevando, vamos passando com tranquilidade, fazendo a parte que nos compete. Se um companheiro nos parece insuportável, porque Felipe disse que tinha gente ali insuportável no grupo deles, então se um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim pelos outros, aquilo que nós dissemos. Se aquela criatura não nos é simpática, provavelmente nós também não somos simpáticos a todas as pessoas. Se eu olho para aquela criatura, nossa, mas essa criatura é insuportável, quando ela chega, será que os outros também não dizem isso de nós? Quando chegamos ou damos uma opinião, será que nós também não somos insuportáveis para algumas pessoas? Essa é a nossa medida. Vamos ver o que a Gladys está dizendo. Entendo que perdoar seja uma tarefa mais ou menos difícil. Eu acho que até é bem difícil, Gladys, enquanto a gente não sabe de todos esses pormenores, né? De acordo com o sofrimento vivenciado e a autoria do sofrimento. E entendo que perdoar seja lembrar sem ressentimento. Porque pode ter certeza, Gladys, nós podemos abrir mão daquilo que sentimos na hora, da ofensa, da discussão, da dor que foi provocada. Mas aquele que provocou, a sua consciência vai registrar. E ele estará sempre envergonhado diante de nós pela sua prática. Ele é que não terá sossego, que não terá a paz de espírito que deseja, porque percebe o que fez. O tempo é o Senhor dos nossos destinos. O tempo é o Senhor da vida. E Ele nos mostra tantas coisas desse jeito. Então, Jesus vinha conversando e dizendo: temos que perdoar nossos adversários, trabalhar pelo bem de nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Olha o que Jesus está pedindo para nós. Primeiro, perdoar os nossos adversários. Se nós conseguirmos ter para com aquele que tem uma atitude adversa à nossa proposta, contrária ao nosso parecer, ao nosso modo de ser, se nós conseguirmos olhar para essa criatura, entendendo é isto que ela é assim que ela pensa, nós vamos olhar com mais tranquilidade. Dá para perdoar esse adversário. Não no sentido, mas ele falou grosseiramente, e aí a gente olha assim, mas como ele poderia falar se é só assim que ele sabe? Aí nós vamos vendo. Então isso vai nos ajudando a entender um pouco e minimizar o efeito da dor, da angústia, da aflição, da tristeza. Trabalhar pelo bem dos nossos, agora, inimigos. Não é o adversário. O adversário está antagônico,
Mas o inimigo é aquele que, além de antagônico, ele deseja perseguição, ele deseja o revide, ele deseja o mal. Ele é o inimigo, pronto a aniquilar a sua vítima. E Jesus diz, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos. E aí nós podemos lembrar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do amar ao próximo, amar até os inimigos, e dizendo, nós não vamos amar os inimigos como amamos os amigos. Isso não tem condição de ser. Mas nós podemos não odiar, não lhe desejar o mal. Nós podemos, se na queda possível for, estendermos a mão para que ele se levante, ou não colocarmos obstáculos em sua vida. Essa é uma maneira de trabalhar pelo bem dele. Dando um exemplo diferente. Lembram-se quando perguntaram a Jesus, né? Sobre o comportamento, e ele pegou uma moeda e disse, de quem é essa face? De César. E disse, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mostrando a outra face e recomendando, quando te bater numa face, oferece a outra. Não é que a gente seja bobo, olha, você bateu, pode bater de novo, e agora bata de novo. Não é isso. Ofereça outro comportamento, a outra face da situação. Não é a outra face nossa, o outro lado da história. Ofereça um outro prisma de visão, um outro prisma de comportamento. Por quê? Porque é aí que nós vamos então mostrar aquilo que aquela criatura talvez nunca tivesse ideia, não conheça, não é o seu modo habitual. É mostrar, isso é trabalhar pelo bem do outro, mostrar um outro jeito de resolver as coisas. É trabalhar pelo bem dele para que ele não caia em dificuldades futuras. Além disso, Jesus recomendava aqui auxiliar os que zombam da nossa fé. E como zombam? No quesito religião, as várias religiões do mundo, aquele que é adepto de uma, né? Ele costuma zombar da confiança e da fé que o outro tem, mostrando preconceito, mostrando descaso, zomba do outro. Então muitos zombam da fé, quer dizer, daquilo que eu acredito, daquilo que eu tenho fidelidade de comportamento, dos preceitos que eu tenho fidelidade de comportamento. Pessoas zombam. E o que ele diz? Auxilia os que zombam. Quer dizer, como é que eu vou auxiliar aquela criatura que zomba dos meus valores, continuando nos mesmos valores, mostrando o mesmo caminho? Não importa que ela zombe. Por isso que ele diz, os cães ladram e a caravana passa. São palavras de Jesus. Os cães ladram para colocar medo, para atacar, e a caravana passa. Sigamos em frente. Não nos preocupemos. Mas falou isso, falou aquilo. O problema dele foi ele que falou, não fui eu. Deixe falar. Em nada vai mudar o meu ponto de vista. E a minha atitude, o meu jeito de entender. Pode falar à vontade. Não me ofenderá. Então, nós temos que ter essa consciência. Porque Jesus foi zombado. Se nós olharmos aqui, ele teve adversários ferrenhos. Ele teve inimigos que desejaram acabar com a vida dele. E a vida física até conseguiram. E ele teve aqueles que zombavam da fé que ele abraçava. E ainda assim ele ajudava. E ainda assim ele atendia. E ainda assim ele curava. Imagine o arrependimento das pessoas que procedem assim e depois são ajudadas exatamente por aquele que ela tinha essa divergência, essa dificuldade. Então, essa conversa foi com Filipe. Mas aí Pedro, que também estava ali, entra na conversa e diz a Jesus aquilo que ficou muito notório para nós. Mas para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa?
Porque às vezes a gente dizia, eu perdoo, mas ele se arrependeu? Se ele não se arrependeu, eu não perdoo. Então Pedro fez essa pergunta a Jesus. Para perdoar, eu não tenho que esperar que ele se arrependa? Jesus responde a ele, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. O perdão não exclui a necessidade da vigilância. Eu não preciso desse arrependimento, dessa mudança. O ato é interno meu. Eu não tenho que ficar vigiando se o outro está fazendo assim, o assado, do jeito que ele entende, né? E o amor não prescinde da verdade. O amor é a verdade. Por conta disso, é que nós vamos então aprendendo uma ação diferente. A Arlete está escrevendo aqui, a má ação é feia para quem faz e não para quem a recebe. Verdade, Arlete. Verdade. Vamos lembrar uma historinha do Chico? Que agora lendo isso que a Arlete escreveu, eu me lembrei que certa feita na comunidade espírita que Chico frequentava, houve lá um companheiro que se desentendeu com ele, com o Chico, se desentendeu, e depois esse companheiro se afastou ali da casa, e o Chico disse assim, poxa, mas ele está com raiva de mim, eu tenho certeza que eu não fiz nada para ele, mas eu vou até a casa dele. Eu vou até a casa dele, eu vou pedir perdão, eu vou convidar para que ele volte sim para estar conosco. E aí ele bateu na porta da pessoa e aquele companheiro veio então atender. Viu que era o Chico, estava queimado com o Chico, estava bravo. Então ele disse ao Chico, o Chico disse, ô meu irmão, eu vim aqui pedir para você perdão se eu fiz alguma coisa e queria muito que você voltasse a estar conosco. Ele disse para o Chico, ou você é um santo ou você é um sem vergonha, um cachorro sem vergonha. O Chico disse, meu irmão, me perdoe, eu sou mesmo um cachorro sem vergonha. E abraçou o companheiro, diluíram aquele mal-estar. Mas o Chico foi chamado assim. O outro não deu a ele o título de santo pela atitude. Achou mais que ele era um cachorro sem vergonha, que foi lá fazer as pazes. E quantas vezes uma pessoa está em atrito com a outra e tenta uma aproximação e o outro diz assim, essa pessoa parece que é sem vergonha, não prestou atenção no que fez, não quero nem saber. Fazemos assim, deste jeitinho, e evitamos um laço, um retorno, uma amizade. Conviver não é fácil. Conviver é viver com. Não é só com o outro, mas é com aquilo que o outro traz de si mesmo. Então não é fácil, porque ele também está convivendo conosco, mas não só conosco o ego que se apresenta, mas conosco o espírito que no seu id, no seu inconsciente mais profundo está portador de um punhado de coisas. Então conviver não é fácil, mas nós estamos aprendendo a aceitar, a viver, a amaciar, porque no fundo a gente descobre que não vale a pena ficarmos separados. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém vive só. Todos nós precisamos. Então é hora da gente começar a fazer diferente, a pensar diferente. Não estamos virando santos, mas estamos virando pessoas mais conscientes e desejosas de viver melhor, de viver em paz. Então Jesus continua falando ali com Pedro, que Pedro questiona, mas eu não tenho que esperar então que ele se arrependa? Jesus diz, a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço que lhe foi confiado. A paz não vem do outro,
A paz é conquista de cada um. E é patrimônio, porque quem conquista não perde mais. Então, quando nós dizemos assim, eu perdi a paciência com isso, é porque eu não tinha. Porque se eu tivesse paciência, eu não perdia. Eu não perdi, eu não tinha. Eu estava em processo de construção da paciência em mim. E aí, não deu para tanto, a minha construção ainda era muito insignificante diante dos fatos que acontecem. Assim, nós vemos Jesus dizendo, é patrimônio. Então, alguns cumprimentos do tipo, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Qual? Quanto? Por isso é mais fácil nós dizermos, a paz do Cristo esteja com você. Porque Ele tem o patrimônio da paz. Ele é a paz. E é isso que todos nós temos que construir. A paz interior. Porque só quem tem pode dar. Ninguém dá o que não tem. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Então é uma construção pessoal, é um patrimônio, porque este patrimônio verdadeiro do Espírito. Isto, ao desencarnarmos, vamos carregar conosco. Será patrimônio da alma, do Espírito. Não é da situação terrena. Então, a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender em si mesmo. Em si mesmo, no seu foro íntimo, para bem trabalhar no serviço que lhe foi confiado. Porque quem consegue trabalhar numa obra do bem se não está em paz? Se não traz a alma entregue àquela tarefa? Não consegue. Por quê? Está lá no trabalho, entra uma pessoa assim, não gosto dessa pessoa, não vou com a cara deste, com este eu não trabalho, nessa equipe eu não fico. Olha, gente, fica difícil. Então, para realizarmos o nosso trabalho, nós temos que estar em paz interiormente. Fazemos conscientemente o que achamos que somos capazes de fazer, não perder de vista, não perder o foco das nossas atuações, para podermos, então, executar bem as nossas tarefas. Se o nosso irmão se arrepende, porque isso é um problema dele, não é um problema nosso, então se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio, então Jesus está dizendo que às vezes as pessoas até se arrependem de algo feito e não procuram o outro. Mas se ele se arrepende e procura se aproximar, amparemos com as energias que possamos despender. Vamos amparar essa aproximação, esse laço, com a energia que possamos dar, mas não cogites em saber se ele está arrependido. Não queira saber. Se ele está se aproximando, não precisamos ficar perguntando, mas você se arrependeu? Você agora se arrependeu do que fez para mim? Para quê? Ele está numa tentativa de aproximação e nós estamos colocando a nossa aproximação numa condicional. É complicado para nós aprendermos essa atitude de Jesus, mas é o que vamos desenvolvendo. Esquece o mal, aquilo que foi sentido. Não são os fatos que a vida colocou em nosso caminho, mas aquele mal-estar vivido e trabalha pelo bem. É isso. Ou não nos ocupemos de ficar recordando toda hora os fatos. Se eles já se acomodaram, se eles já se estabilizaram em nossa consciência, não precisamos mais, como dizemos, abrir o baú para buscar as coisas que lá estão. Não, vamos trabalhar pelo bem, porque enquanto nossa mente estiver ocupada no bem, nós não vamos ter tempo para outras coisas que não têm relevância no nosso existir, no nosso caminhar. Então, nós precisamos ter atenção com isso, conciliar-se depressa com o adversário. Concilia. Olha, a palavra concílio significa conversação, diálogo.
juntar, discutir, falar, concilia depressa, volta a falar. Sabe por que é muito difícil, depois de grande tempo de distanciamento, você ter palavras. Então concilia-te depressa com o adversário, aquele que tem o pensamento oposto, aquele que se coloca de forma antagônica ao nosso jeito de ser. Ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Carregando sentimento de ódio no coração, ninguém se aproxima de Deus. Meu Jesus, quando a gente olha, como nós dissemos ontem, essa nossa rede social, pessoas destilando ódio por coisas que não têm grande significância, não. Como essas pessoas pensam se aproximar de Deus? Se o ódio gera o negativo, a onda negativa, a frequência vibracional daquela alma cai. Como é que ela pode pensar em estar em uma frequência mais elevada de criaturas pacificadas? Não, ela não estará. Ela estará na frequência dos mais aguerridos, dos mais selvagens, dos mais embrutecidos. E não estamos falando selvagem como raça, não é isso. É selvageria no comportamento. É disso que estamos falando. Então Jesus dizia simplesmente, ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Aqui a Eliana está perguntando, e quando o adversário não aceita o novo contato? Isso é um problema dele, Eliana. Você ofereceu a oportunidade e ele não aceita? Fique quietinha no seu canto, deixa que o tempo cuida dele, porque você se desarmou e ele ainda está refratário. Você não mais, o bem é seu. Não perdoa e despreza a nós. Também é um problema dele, ele vai perdoar quando ele entender. Nesse momento, o que vamos fazer? Vamos pedir a Deus que ilumine, vamos orar, vamos emitir um sentimento melhor, que isso vai funcionar daquele ditado antigo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É gota a gota, para poder ir minando aquela fortaleza que a pessoa colocou, aquele distanciamento, passinho de formiga. Tenhamos paciência. E lembremos, né? Se não conseguirmos nos acertar numa única encarnação, teremos um punhado pela frente, novamente juntos, novamente enroscados, até conseguirmos desfazer o não. Então, que de nossa parte estejamos sempre dispostos a desfazer o nó, porque aí estamos nos libertando e com possibilidade de seguir adiante, mas um dia vamos reencontrar novamente, para resolver aquilo que ficou mal resolvido, aquilo que não se diluiu. A mãe da nossa amiga Célia, Dona Carmen, dizia assim, se não acabou bem, é porque ainda não acabou. Nós só vamos soltar os grilhões, as algemas que nos prendem a esse tipo de criatura, o dia que tudo ficar bem. Aí elas se soltam por natureza, cada um vai seguir o seu caminho. Porque enquanto isso não acontecer, estamos vinculados, estamos atrelados, estamos presos uns aos outros. Então, que nós tenhamos essa consciência e vamos de nossa parte afrouxando os nós. Se a gente não consegue diluir, a gente consegue afrouxar. A gente não vai apertar mais, não vai estreitar mais, mas vai afrouxar isso, o que já facilita muito a nossa caminhada na terra. Então Jesus continuava dizendo, nada se fará sem a nossa boa vontade. Olha o que precisamos? Boa vontade, força de vontade, querer de verdade. Nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Quando nós entendemos que aquela grosseria, que aquela atitude daquela pessoa é um sinônimo da sua
infância espiritual, da sua ignorância espiritual, isto não cria tanta força, este fato não cria tanta força em nós. Nós passamos a compreender. Quantas vezes nós vemos assim, pais, né, diante de um filho mais rebelde, mais complicado, e esses pais, embora todos embates, estão prontos, é a história do filho pródigo, a receber de volta, na hora em que a ficha daquele jovem caiu, porque ele extrapolou no mundo e porque foi para uma condição tão difícil e humilhante, ele se lembrou do pai. E aí ele retorna à casa do pai. E o pai o recebe prontamente. Abre as portas para que ele entre. Assim, nós precisamos ir entendendo para não criar essas dificuldades tão grandes na vida. Então, nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos dispostos a ampará-lo, esquecendo o mal. Às vezes ele vai se arrepender, outras vezes nós não vamos conseguir acesso porque ele não se arrependeu. Porque o acesso só virá, essa possibilidade de aproximação, se houver o arrependimento. E o que é o arrependimento? É a tomada de consciência do ato praticado, a percepção do estrago que aquele ato fez e dizer, meu Deus, eu não quero mais isso, eu não queria que fosse assim, que bobagem, por tão pouca coisa. E agora vamos juntar os caquinhos, vamos juntar. E aí começar algo, fazer uma nova composição, um mosaico com outros caquinhos, para que nós tenhamos uma obra de arte perfeita. Quantas vezes, pergunta Pedro, pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Se Pedro nesse momento está perguntando a Jesus, quantas vezes meu irmão pode pecar contra mim e eu haverei de perdoar? É porque no judaísmo de então havia uma regra de quantidade de vezes que eu deveria perdoar uma pessoa. Mas Pedro, ao que tudo parece, diante daquilo tudo que Jesus estava propondo e percebendo o tamanho do convite de Jesus para uma ação tão diferenciada, nossa, essas vezes são muito poucas. Então é melhor eu perguntar para ele quantas vezes, porque parece que o que a gente está fazendo é pouco. E aí que ele pergunta, será até 7 vezes? Porque a lei era essa. No tempo de Moisés, era olho por olho, dente por dente. Toma lá da cá, bateu, levou. Né? O revide era instantâneo. Era geral, até Moisés. Aí Moisés coloca uma regra de que os irmãos deveriam se perdoar até 7 vezes. Então, um irmão poderia agir mal, fazer alguma coisa contra o outro até 7 vezes. E ele obrigatoriamente teria esse perdão, né? Então, essa era a regra e todos cumpriam. Por isso ele pergunta a Jesus, até 7 vezes? Eu vou fazer isso até 7 vezes? Vou repetir? E Jesus diz a ele, não, te digo 7 vezes, não te digo. Mas 70 vezes, 7 vezes que você já sabe fazer. 70 vezes isso que você está fazendo. E 70 vezes 7 vezes não é 490, gente. Porque muita gente pergunta, né? E é aquela história do Chico mesmo. A história do Chico é essa. De que ele ia toda noite falar num salão sem público. Por 2 anos, eu acho que o Chico ficou falando, fazendo evangelho toda quinta-feira num centro que não tinha público nenhum. Tinha um cachorrinho que assistia o Chico. E ele ia. E os rapazes da cidade, quando o Chico passava, faziam gozação por aquela fé que nós vimos ali. Aquele caso que Jesus está falando, que muitos fariam pouco da fé e fazem pouco do Chico. E o Chico, tem que perdoar. Passa, volta, tem que perdoar.
Mas na cabeça do Chico era isso, 70 vezes 7. Era 490. Então o Chico foi contando, né? Foi contando, ida e volta, ida e volta. Quando foi um dia, quando ele passou na ida, 490. Bom, na volta, quando eu passar e eles vierem com gracinha, eu vou à via de fatos. Porque eu já perdoei 490 vezes. Então eu vou dar um jeito nisso. E foi para o centro com isso na cabeça, para fazer o evangelho. Estava lá lendo o evangelho, falando, Emmanuel apareceu. E aí, Chico, como é que estão as coisas, né? E o Chico então diz, Emmanuel, tá tudo bem. E você viu, hein? Eles me provocaram, eu não fiz nada. Mas agora que eu completei as 490 vezes, quando eu voltar, se eles me provocarem, eu vou revidar. Emmanuel então falou para Chico, eu acho que você não leu direito. A proposta do Cristo é 70 vezes, 7 vezes. E se nós vamos ver 70 vezes 7 vezes, nós vamos ver uma potência de base 7 expoente 70. Isso dá um número gigante. Gigante, mas põe um gigante mesmo, de mais de 50 dígitos. E aí nós vamos ver, na conta dos segundos de uma existência nossa, nós não vamos passar de 5, 6 dígitos. Então Jesus está falando que é uma coisa para muitas existências nossas na Terra. É algo constante do nosso existir. Vejam o que é que Jesus está dizendo a Pedro. Você perdoava 7 vezes? Não. Agora serão 70 vezes 7 vezes esse exercício. As 7 vezes que você está acostumado, eleva a potência a 70. E aí você vai ver quantas vezes você vai ter que perdoar. Então a Vânia dizendo, eu não tenho ninguém para perdoar. Está tudo bem, graças a Deus. Espero também que as pessoas me perdoem. Eu também espero, viu, Vânia? Que por algo que eu tenha feito, alguém me perdoe. Porque eu também não tenho nada para perdoar para ninguém. Porque está tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Então nós nessa condição, nós conseguimos paz interior. Isso é esperteza de vida, né? A abraçar uma posição dessa, uma doutrina dessa em nosso coração, é porque a gente se ama. Está seguindo o conselho de Jesus, de amar o próximo como a si mesmo. Porque eu me amo, porque eu não quero sofrer, então vamos em frente. Vamos em frente. Eu entendo que o tempo resolve as coisas, que nós não podemos perder o nosso foco, nós temos a nossa razão de viver, as nossas tarefas, a nossa contribuição, o nosso aprendizado. E se vamos perder tempo com outras pessoas, nós estamos perdendo um tempo precioso do nosso próprio viver, da nossa própria condição na face da Terra. Nós estamos aqui para melhorar. Seguindo, Jesus então, nessa fala, ele diz, não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Acusado de feiticeiro, Jesus foi acusado de feiticeiro, servo de Satanás, conspirador, demonstrou em todas as ocasiões o máximo da boa vontade para com todos os espíritos mais rasteiros do seu tempo. Então ele foi super acusado de um punhado de inverdades e ainda assim ele foi capaz de demonstrar uma boa vontade enorme em ajudar estas criaturas mais difíceis, mais complicadas da vida, que estão aí passando por esses momentos dolorosos e deixando de viver a plenitude do nosso ser. Trabalhou todas as horas pela vitória do amor e foi capaz de dizer nos instantes finais, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa frase de Jesus é importante para nós. Se soubessem, não fariam. Não sabem do comprometimento. Não sabem do peso da má palavra, do mau pensamento, do desejo mau. Não perceberam ainda que são
o olho do furacão. Daquele olho é que está saindo toda aquela energia. Então está sendo processada dentro da própria criatura e ela não percebeu que o mal que ela deseja a outro atinge primeiro a ela. Que aquilo que ela vibra negativo para o outro, a vibração foi produzida nela. É ela em primeiro que fica contaminada, para depois oferecer o veneno ao outro, a taça que o conteve ficou com resíduo, ficou envenenada. Este é o parecer de Jesus para que nós possamos então entender tudo isso, que é a sua proposta de paz, tranquilidade na vida. Assim, meus amigos, chegamos no fim. A nossa hora voa e nós então queremos apenas lembrar, fazer dois convites. O primeiro é aquele de sempre. Nós precisamos aumentar o nosso número no canal do YouTube, porque quando chega em 1000 inscritos, há possibilidade de fazermos mais, termos mais horário, mais amplitude naquilo que estamos fazendo. Se não temos um número relevante, ele entende que não é interessante e vai limitando a nossa ação. Então vão até o canal, sim, aquele que não está inscrito, se inscreva, não vai pagar nada, ninguém recebe nada, nem cobra nada. É totalmente free, né? Totalmente livre. Vai lá, se inscreve, deixa um positivo, um like, porque isso conta. O número de positivos que se tem num evento lá, conta. Tudo isso conta. Para que a gente possa ter essa condição de oferecer e vivenciar alguma coisa melhor nesse período em que nós estamos podendo ir pessoalmente aos nossos encontros. O segundo lembrete é que a partir do dia 18 deste mês, então daqui a 9 dias, nós vamos ter a Semana Espírita, a 67ª Semana Espírita de Taubaté, e ela será online. Por conta disso, estará no site, na página do Facebook da USE e também no YouTube. Nós vamos passar direitinho isso. Mas por conta disso, os nossos estudos começarão do dia 18 em diante, às 20h30, porque às 19h30 começam as palestras da Semana Espírita, que nós também queremos assistir, queremos participar ali com os companheiros que vão nos presentear com as suas reflexões. Então fica aí o convite, lembrando a fala de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, não entendem, não compreendem nada. Hoje nós queremos então trazer apenas uma trovinha de Luciano dos Reis, da psicografia de Chico, que diz assim: sofrimento quando chega, furtando-te sonho e paz, é bênção que o céu envia para saber como estás. É na hora da dor, é na hora da dificuldade, é na hora da briga, da confusão, que nós verdadeiramente somos testados na nossa maturidade de espíritos. Então, lembremos disso e até segunda-feira, se Deus quiser, quando estaremos de volta aí, já com as nossas obras habituais, Nosso Lar, Livro dos Espíritos, e na sequência, Pão Nosso e Boa Nova, se Deus quiser, estaremos de volta. No mais, bom fim de semana, Deus abençoe, Deus ilumine, que nós possamos sim usar aquilo que Jesus falou: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Nós queremos luz interior. Então que a gente tenha olhos bons de olhar a vida, de compreender os fatos, enchendo de esperança, mas contribuindo para que tudo se edifique da melhor forma possível, tanto quanto estamos edificando um reino de paz em nosso íntimo. Deus abençoe, Jesus ilumine cada lar, cada criatura, e que possa assim termos paz, termos vontade de viver, termos alegria de estar entre amigos. Que a paz seja com todos.